Olá você do podcast Conexão, aqui na Canaã FM. Estamos de volta para mais um tema muito interessante sobre o estudo bíblico, uma série de estudos ouvindo a voz de Deus. Nós estamos dando alguns detalhes desse estudo e estamos juntos aqui, eu e o pastor Everon Donato. Tudo bem com você? Boa noite. Tudo bem, meu amigo. Uma alegria estar mais uma vez aqui para um novo programa onde nós vamos estudar a Palavra de Deus. Vamos fazer uma prece? Pai querido, em nome de Jesus, abençoa-nos. Dê a cada um de nós o entendimento sobre a Tua Palavra, que vai ser agora apresentada para os ouvintes da Canaã. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Muito bom, estamos juntos aqui mais uma vez. Você pode interagir conosco através do nosso contato. O WhatsApp é 819-9856-0017. Vou repetir o contato da gente, 99856-0017. E aí você pede o curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Participe com a gente, vai valer a pena a sua participação. E vai ter mais detalhes, né? Vai conhecer de maneira mais aprofundada com o estudo bíblico na mão, né? E o estudo bíblico ele é gratuito. É para você que está acompanhando a gente. Não se esqueça de interagir. Tem pessoas para receber aí o seu contato, a sua ligação, e certamente você vai receber em sua casa esse material, tá bom? Contamos com a sua participação. Esperamos por você. Pastor Everon Donato, estamos falando sobre leis. Semana passada nós trabalhamos um pouco sobre as leis, inclusive a lei moral, demos uma pincelada e falamos também das leis cerimoniais, as leis físicas, as leis sociais, assim por diante. Mas hoje nós vamos detalhar mais um pouco sobre a lei moral. Isto porque a natureza é regida por leis, as relações sociais também, elas são regidas por lei. E nós temos uma lei que ela fundamenta o caráter de Deus. Infelizmente, com o passar do tempo, a lei de Deus ela foi sendo atacada e em alguns momentos ela foi assim considerada que era coisa do Antigo Testamento. E nós queremos ouvir de você alguns questionamentos que eu quero fazer para saber se tem base bíblica esse negócio de dizer que a lei de Deus é coisa dos antigos, é coisa de um povo somente. Eu quero fazer aqui a primeira pergunta para você. Quais são, então, os mandamentos de Deus? Para a gente dar uma contextualização. Muito bem, essa questão das leis ela é muito importante e é bom a gente saber diferenciar os tipos de leis na Bíblia, né? Na semana passada, esse estudo foi muito chave porque ele nos mostrou a diferença entre uma lei temporal e a lei atemporal. A lei temporal era a lei cívica e também a lei do ritual do santuário, a lei que consistia em cerimônias. A gente viu que ela tinha um prazo de vigência, porque tudo no ritual do santuário apontava para o verdadeiro símbolo, que era a verdadeira realidade, que era Jesus. Os símbolos, as sombras, apontavam para a realidade que se cumpria tudo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então tinha um tempo. Aquele cordeirinho sacrificado apontava para o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a lei que não passou, ou chamada de lei atemporal, é a lei moral de Deus. Ela é o que Deus é, porque a lei representa o caráter do próprio Deus. A lei, nós poderíamos dizer que é uma constituição? Sem dúvida nenhuma, porque Deus, ele governa o universo. Ele rege o universo e como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele tem a sua própria lei. Não existe governo sem lei. Não existe governo. Para ter um governo é preciso ter lei. E a lei dos 10, a lei moral, que nós conhecemos como os 10 mandamentos, representa exatamente o governo de Deus. Então, quando você me pergunta quais são os 10 mandamentos e quem é o seu autor, Êxodo no capítulo 20, verso 3 em diante,
E o capítulo 31, verso 18, diz que os 10 mandamentos representam a lei moral de Deus, e no capítulo 31, verso 18, diz que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Portanto, a lei não apenas representa o governo de Deus, como também a lei mostra que ele é o legislador, porque ele escreveu com o seu próprio dedo. Então, se ele escreveu com o próprio dedo, isso quer dizer que a lei de Deus é imutável. Claro, só ele Não pode poderia mudar. mudar, só ele poderia mudar, porque ele mesmo é o autor, e não há nenhuma parte na Bíblia que aponte mudança da lei de Deus. Tá. E Jesus Cristo, ele baseou a lei na questão do amor. Como é que a gente pode explicar os 10 mandamentos como sendo amor como base? Quando nós vamos ao livro de Mateus, capítulo 22, do verso 36 ao verso 40, Jesus foi questionado sobre a lei. E ele então apresentou um resumo da lei, ou melhor, a essência da lei no amor, quando ele disse assim, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nesse sentido, Jesus estava dizendo o seguinte, que quem guarda a lei está cheio do amor a Deus e do amor ao próximo. A lei, a essência dela é o amor. Alguém vai dizer assim, olha aí, Jesus resumiu a lei, portanto a gente não precisa mais guardar os 10 mandamentos, porque ele resumiu tudo em 2 mandamentos. Só precisa amar. Só precisa amar. Isso também... De fato, é real. Claro, é a Você base. Você precisa amar. É a base. Porém, o amor precisa... O amor se traduz em... em algo. Em algo. Então, é importante a gente entender isso aqui, porque quando eu digo que Jesus resumiu a lei, resumir não é acabar. Algumas pessoas entendem muito mal isso. Se eu pego um livro, por exemplo, e faço uma leitura desse livro, e agora alguém, um professor, por exemplo, diz assim, olha, eu quero, valendo ponto para determinada matéria, o resumo desse livro. Eu resumi, eu captei a essência do livro, mas não quer dizer que o meu resumo acabou com todo o restante do livro. Ou seja, o que o autor escreveu ficou invalidado por causa do meu resumo. O resumo é a essência, mas as peculiaridades, os detalhes continuam todos lá. Então, quando o Senhor resume a lei em 2 mandamentos, ele está dizendo assim, ó, você quer amar a Deus? A maneira de amar a Deus é guardando os 4 primeiros mandamentos, que tem a ver com Deus, que tem a ver com não ter outros deuses diante de nós, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor Deus em vão e lembrar-se do dia de sábado para guardar, porque o sábado aponta para Deus como Criador. São os 4 primeiros mandamentos. Se eu guardo os 4, eu estou amando a Deus. E os 6 últimos têm a ver com o próximo, que é honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não furtar, não cobiçar, não dizer falso testemunho. Os 6 últimos mandamentos, eles estão relacionados com o meu amor ao próximo. Então, quando Jesus resume, ele está dizendo, a essência da lei é o amor. A essência da lei não é um jugo, como alguns acabam pensando, né? Um jugo, uma obrigatoriedade, que é um peso, um fardo. Não, a essência da lei é o amor. E quem ama, obedece. Poderíamos extrair alguma atitude da palavra de Deus praticada por Jesus, validando os mandamentos dele? Sem dúvida. Em Mateus capítulo 5, verso 17, eu acho que vale muito a pena a gente ler esse verso bíblico. Mateus capítulo 5, verso 17, está muito claro nas palavras de Jesus o que ele pensava a respeito da lei. E lembre-se que aqui Jesus está falando da lei, especialmente da lei moral. Quando ele diz assim, olha, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para mudar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, Jesus está falando aqui que ele não veio com o objetivo de mudar a lei. Ele não veio com o objetivo de fazer com que os mandamentos fossem invalidados. Muito pelo contrário, ele diz,
Eu não vim para mudar, eu vim para cumprir. E a palavra cumprir aqui é a palavra plerol no grego, que quer dizer encher até a tampa. Ou seja, ele veio dar um significado ainda maior, ainda mais amplo, e não reduzir a lei a uma inoperância da obediência. Não foi isso que ele veio fazer. Ele veio deixar o exemplo. E tanto é que nós vamos ver que Jesus observou todos esses mandamentos. Jesus não adulterou, Jesus não matou, Jesus não mentiu, Jesus não adorou outros deuses, Jesus não fez imagem de escultura. Todos esses mandamentos, os 10 mandamentos, estão claros na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Ou seja, ele obedeceu esses mandamentos, não negligenciou nenhum. Mas alguém pode questionar da seguinte maneira: tudo bem, Jesus veio e cumpriu mesmo a lei, porque ele veio com a natureza não caída e ele cumpriu todos os requisitos e ele fez isso para nos substituir. Então, a partir do momento que Jesus fez tudo por nós, não precisamos mais fazer nada nesse sentido de guardar a lei. Até que ponto isto é verdade? E as pessoas talvez estejam aí se perguntando. Isso não é verdade, porque quando nós vamos a Romanos 3:31, o apóstolo Paulo deixou isso muito claro, né? Jesus obedeceu por mim, o que eu preciso agora é viver pela fé. Bom, o que é viver pela fé? Romanos 3:31, o apóstolo Paulo diz que viver pela fé não anula a obediência. Ele diz aqui, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Lei é obediência à lei de Deus e viver caminhando pela fé não são duas coisas antagônicas, são duas coisas que caminham juntas. E no Antigo Testamento as pessoas não viviam pela fé? Somente agora com a nova ordem, A salvação, a gente teve até um estudo sobre isso, né? Anteriormente falando. A salvação sempre foi pela graça mediante a fé em Cristo. E os antigos, eles... O próprio Abraão disse, Abraão foi justificado pela fé e isso lhe foi imputado por justiça. Certo. Então, está bem claro na Bíblia, nunca houve uma salvação de um jeito no Velho Testamento e de outro jeito no Novo Testamento. E a gente também não pode incorrer na questão do legalismo. O que é legalismo? É você ser restrito na questão da obediência da lei. Então, você tem a lei, mas você precisa ser um legalista em relação à lei? O problema Ou a lei é a liberdade para todos nós? O problema é quando a letra da lei ela está sendo, digamos assim, observada sem o espírito, né? Porque o Espírito de Deus, que nos mostra a essência da lei, é que faz com que a lei ela seja libertadora, seja uma bênção. Dá um significado puro, dá real. Um significado. Agora, quando eu guardo a letra da lei, estritamente a letra da lei, sem amor, que é a essência do que Jesus falou, não tem sentido. Aí eu sou um legalista. Legalista é guardar a letra da lei sem a essência da lei. Eu preciso guardar a letra da lei com base na essência. Aí eu deixo de ser legalista e passo a ser alguém que verdadeiramente representa o caráter de Jesus. Eu sou um discípulo. Um discípulo é alguém obediente, não é alguém desobediente. Veja, Deus ele permitiu fazer alguma mudança na lei de Deus? Esta pergunta você vai responder, pastor Everon, logo após o intervalo. A gente volta já já. Olá, você da Canaã FM, de volta no Conexão, aqui, podcast, muito legal, muito interessante. Nós estamos trabalhando aqui um guia de estudos bíblicos, ouvindo a voz de Deus, e você pode adquirir este material gratuitamente. É só você fazer contato com a gente. Através do WhatsApp 81998560017. Eu vou repetir para que você faça contato com a gente. 81998560017. Adquira, vai ser muito legal, vai ser muito importante você ter esse guia de estudos para que haja um melhor aprofundamento. Estou aqui com o pastor Everon, sempre aqui com o pastor Everon. Estamos juntos. Apresentando esse podcast. Pastor Enio, fazendo conexão com o pessoal, né? Conexão. E se alguém quiser, de repente, visitar uma igreja, como é que faz? Aí você, para encontrar uma igreja, vai no site encontreumaigreja.com.br.
E esta igreja pode estar bem pertinho de você. É só O site dá a localização, sim, dá o tudo endereço. certinho, o endereço, o contato. Maravilha. Legal, de repente alguém pode estar precisando aí, né? É você daqui ou de qualquer outro lugar. De buscar aí, Bom. né, a casa de Deus, a casa de oração, né? Sim, é importante você congregar, porque se você não está em comunidade, você fica isoladamente adorando a Deus, e não é esse o propósito de Deus. Vamos lá então, fiz uma pergunta anteriormente, antes do intervalo, falando sobre essa questão de Deus permitir ou não mudanças na lei moral. Isto é real? Pode acontecer? Deus permitiu? O que é que a Bíblia apresenta para nós como guia, como alerta? O que estava predito que iria mudar foi apresentado na palavra de Deus. Tinha um prazo, tinha uma vigência. E nós já falamos sobre isso no começo. Que eram as leis cerimoniais. As leis que cerimoniais. apontavam para a chegada do Messias. E leis civis, né? Relacionadas ao povo de Israel especificamente. Mas a lei moral, inclusive, ela é anterior ao povo de Israel. Ela é anterior ao povo de Israel. A Bíblia diz que, em 1 João 1,4, diz que o pecado é a transgressão da lei. Logo, Lúcifer foi expulso do céu porque pecou. Então, a lei moral já existia desde tempos eternos, não é? Tanto é que Lúcifer pecou e foi expulso do céu. E qual foi o pecado de Lúcifer? A cobiça e etc., né? Uma série de outras coisas. Agora, podemos mudar a lei? Alguém aqui na terra está autorizado a fazer isso? Malaquias 3,6 diz claramente o seguinte: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ora, Deus não muda, logo a sua lei também não muda, porque a lei representa o caráter de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, diz: a lei é santa, justa e boa. Logo, a lei representa características do caráter de Deus. Deus é santo, a lei é santa. Deus é justo, a lei é justa. Deus é bom, a lei é boa. Portanto, ninguém está autorizado a mudar, já que Deus não muda. Você tocou que o apóstolo Paulo apresenta sobre a lei, mas tem um texto aqui muito interessante, eu gostaria que você analisasse, Romanos 3:31, que fala sobre essa questão da anulação da lei, ou não. O que é que o texto fala? Bom, a gente até mencionou isso aqui no bloco anterior, não é? Romanos 3:31, o apóstolo Paulo, ele questionado, né, sobre a importância da lei, ele fez uma pergunta: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, ele responde, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Porque Paulo está colocando de forma equilibrada, ele está dizendo, o justo vive pela fé, mas uma vez que ele vive pela fé, ele não vive na desobediência, por isso a lei é confirmada. Muito bem. Uma outra questão, se a lei não deveria ser mudada, mas foi profetizado que isso aconteceria. Sem dúvida, Daniel é um dos profetas que nos dá essa indicação de que haveria mudança em relação à lei. Isso está lá em Daniel 7:25 e também no capítulo 8, verso 12. Olha que coisa interessante, já estava predito profeticamente que haveria a tentativa da mudança da lei, e isso acontece em um contexto de contraposição a Deus. Daniel 7:25 está escrito assim, ó, proferirá, ele está falando aqui do chifre pequeno, que é um poder antagônico ao próprio Deus. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Está dizendo aqui que esse poder contrário, né, que a gente poderia até dizer, chamado de anticristo, ele faria exatamente isso, mudar os tempos e mudar a lei. E Daniel 8, verso 12, nós encontramos a mesma coisa com outras palavras,
quando Daniel diz: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das suas transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Isso é uma referência a, mais uma vez, esse poder que se levanta contra Deus, que faria com que a verdade fosse deitada por terra. E uma das maneiras de deitar a verdade por terra é fazendo com que a lei ela deixe de ser observada, a lei ela seja transgredida, porque aí os homens se distanciam do caráter de Deus. Já parou para pensar? Olha, quem mata, quem rouba, quem mente, quem cobiça, quem adultera, essas pessoas elas estão se distanciando do caráter de Deus. Por quê? Porque há uma transgressão da lei. Sim, sem ser assim dentro do âmbito religioso, que a gente está muito no âmbito religioso aqui. Vamos para o âmbito mais social. Se as pessoas, de um modo geral, mesmo sem serem religiosas, fossem obedientes às leis, o mundo estaria do jeito que está, pastor? Não estaria. Por quê? Porque as pessoas elas estariam vivendo dentro de um parâmetro de justiça social mais amplo. As injustiças sociais acontecem exatamente porque o homem não tem se valido dos princípios que estão contidos na lei de Deus. Então, quanto mais o homem se afasta da lei de Deus, mais injustiça social vai acontecer, mais a maldade vai crescer no mundo. Então, negar a lei de Deus é realmente se afastar do caráter do Senhor. Muito bem. O que é que os homens, então, fizeram com a verdade de Deus? O que é que eles fizeram? Em Romanos 1, verso 25, esse texto é muito interessante, porque Paulo, ele faz, é como se ele fizesse aqui uma descrição do homem de hoje, um homem que está vivendo longe do plano original de Deus e dos princípios contidos em sua lei. Olha como Paulo retrata isso há quase 2000 anos atrás e como essa retratação de Paulo, essa maneira como ele retrata na realidade, ela se parece com o homem de hoje. Diz assim, olha, Romanos 1, 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então há uma grande tendência do ser humano de adorar. Sem dúvida. E essa adoração, ela tem sido distorcida, né? Sociologicamente falando, o homem é inerente ao ser humano essa questão da adoração. As culturas mais primitivas, mais remotas, quando se faz estudo sobre elas, se percebe que essas pessoas buscaram algo para adorar, que pode ser até mesmo uma pedra, pode ser até mesmo a lua, o sol, as estrelas, mas é inerente do ser humano essa necessidade de adoração. E quando o homem não adora nada disso, ele adora muitas vezes a coisas, a si mesmo, né? Artistas. Ele adora a outras pessoas, é a idolatria, né? Uhum. Então, tem a idolatria do próprio corpo e uma série de outras coisas mais. Então, é uma necessidade inerente do ser humano a adoração. Mas o homem deixou de adorar a Deus, segundo o verso aqui que nós lemos, e está substituindo a adoração ao verdadeiro Deus pela criatura em lugar do Criador. É o que nós estamos vendo hoje, é o que o homem está fazendo com a lei de Deus. Quando ele deixa de adorar a Deus, deixa de guardar a sua lei, ele passa a substituir a adoração a Deus por adoração a coisas criadas em vez do Criador. Tá, e em lugar dos mandamentos de Deus, o que é que uma parte do mundo segue hoje? Ao invés de seguir aquilo que Deus escreveu com seus próprios dedos, eles seguem o quê? Olha, eles estão seguindo outras coisas diferentes que o evangelista Marcos, no capítulo 7, ele chama de tradições dos homens. É interessante a gente ver isso aqui, porque tem muita gente hoje deixando de obedecer a palavra, os mandamentos expressos
da lei moral de Deus para seguir tradições humanas. Olha como isso também estava descrito e profetizado. Marcos 7, de 6 a 9 diz: respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha, quando a gente deixa de seguir a lei de Deus, começamos a seguir preceitos humanos. Verso 8, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. É possível deixar de guardar a lei de Deus pela tradição dos homens. E alguns segmentos religiosos colocam a tradição da igreja acima da palavra de Deus. Ou seja, a tradição que a igreja estabeleceu vira o seu dogma, vira a sua doutrina. E isso pode estar acima da palavra de Deus. Isso é muito perigoso, porque a gente deixa de ouvir o assim diz o Senhor para ouvir o assim diz os homens ou assim diz a tradição. Então, o que é melhor para mim e o que é melhor para você, pastor? O que é melhor está em Atos capítulo 5, verso 29. Esse texto bíblico aqui, ele é apresentado no contexto da igreja cristã primitiva. Essa igreja estava nascendo, essa igreja estava crescendo e ela estava enfrentando perseguição e oposição. E diante de uma oposição ferrenha, o apóstolo Pedro disse o que é melhor. E ele disse assim, verso 29, Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? E então? Aí está. E daqui para frente? Aqui para frente a gente precisa entender que obediência é a maior expressão de amor. Havia um homem que estava com o seu filho, e estava em viagem com o seu filho dentro do carro, mas durante a viagem ele perdeu o controle do carro e ele bateu em um poste de alta tensão. O poste quebrou e os fios de alta tensão estavam sobre o carro. Mas ele estava consciente e o filho também. E naquele mesmo instante, quando ele percebeu o que estava acontecendo, ele chegou para o seu filho, que era um filho pequeno, de 6 aninhos mais ou menos, e disse: filho, não toque em nada do carro. Fique parado, assentado aí no banco, não toque na maçaneta, nas partes de metal do carro, não toque em nada. Obedeça o seu pai. Ele sabia do perigo que eles estavam correndo. Ele então estava esperando que o socorro chegasse. E o socorro demorou a chegar. Enquanto o socorro não chegava, ele e o filho estavam ali dentro do carro, esperando, imóveis. Sabe, depois de um tempo até superior que eles estavam esperando, chegou o socorro e eles então cortaram a rede elétrica e puderam tirar pai e filho de dentro do carro. Essa história, ela mostrou uma coisa: esse filho poderia ter tocado em qualquer parte de metal do carro, poderia ter levado um choque, uma descarga elétrica e ter morrido. Mas o filho teve a vida preservada porque obedeceu à voz do seu pai. Diante das circunstâncias dessa vida, nós precisamos entender que a lei de Deus, ela foi dada para preservar a nossa vida. Precisamos obedecer à voz do Pai, e a maneira de obedecer à voz do Pai é observando os seus mandamentos. Eles não são penosos. A essência da lei é o amor. Deus nos ama, quer que amemos ao nosso próximo, e quando nós observamos os mandamentos, nós verdadeiramente crescemos em amor e nos parecemos mais com Ele, porque quem guarda a lei está se aproximando cada vez mais do caráter de Deus. Por isso, você amigo que está participando conosco desse programa, pense um pouco, você tem demonstrado amor a Deus? A maior expressão de amor não é uma declaração verbal. A maior expressão de amor é a nossa obediência. E você, está disposto a obedecer agora e guardar os mandamentos do Senhor? Não pelas suas forças, mas pela fé em Cristo. Esse é um convite que Deus faz a mim e a você. Bom, estamos encerrando mais um podcast de Conexão. Vamos fazer uma oração para finalizar, pastor. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Senhor, por tuas bênçãos
e obrigado pelo estudo de hoje. Ajuda-nos a entender que bons filhos vivem em confiança com os seus pais, em relação aos seus pais, mas também vivem em obediência. Ajuda-nos a viver esta expressão do nosso amor de forma prática, em observância aos mandamentos que o Senhor colocou para nos proteger, para nos preservar, em nome de Jesus. Amém. Na sequência do Conexão, Geni Alves, um abraço, a gente volta noutra oportunidade, com você e para você.